prezados irmãos, eu gostaria de convidá-los a meditar no texto da Palavra de Deus. Se encontra em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 e 12. Diz a Palavra de Deus: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, e nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, o título seria A Umbanda à Luz da Vida. É um tema muito difícil de ser pregado nas igrejas. Até hoje, nunca ouvi ninguém abordar esse assunto. Porém, eu achei muito necessário. Porque, fazendo uma pesquisa, eu descobri que a religião que mais cresce no Brasil é a religião evangélica. Os irmãos podem dar um glória a Deus. Glória a Deus. A nossa religião é a que mais cresce. Mas em segundo lugar está o espiritismo e as religiões de matriz africana. Quando o atual presidente assumiu o mandato, houve ali uma cerimônia espírita no plenário. Os irmãos devem ter tido conhecimento. E desde então, nós temos visto um grande apelo para esse tipo de religião. Se vocês entrarem numa livraria, vocês vão ver muitos livros de ocultismo, bruxaria. Vão ver a série da franquia Harry Potter, o Menino Bruxo. Vão ver uniformes nas lojas de brinquedo. Vocês vão ver brinquedos com ênfase ao Harry Potter, jogos, bonecos. Nas escolas, muita ênfase ao Dia das Bruxas, Halloween, teias de aranha, abóboras, morcegos e outros aparatos. Nós vemos então, meus prezados irmãos, nós estamos rodeados. Aqui no shopping Tietê, recentemente, eles promoveram um curso de magia, ou melhor, de bruxaria. Você subindo a escada rolante, um grande banner, convidando as pessoas a participarem. E lá no local, vocês poderiam ver pessoas vestidas de bruxa, com aquele chapéu preto, com tudo, dando aquelas risadas características, com caldeirões, instruindo as pessoas a entrar por este caminho. Não somente isso, os irmãos sabem que eu sou corretor de imóveis e nós temos um salão comercial para alugar próximo aqui.
E, para minha surpresa, muitos interessados queriam abrir terreiro de Umbanda. É muito difícil, meus irmãos, dois clientes desejarem abrir o mesmo negócio no mesmo ponto. E geralmente as pessoas têm ideias diferentes. Um quer abrir uma pizzaria, o outro quer abrir uma empresa de transporte, mas nesse lugar muitos vieram para abrir terreiros. Porém, como proprietário, testemunha de Jeová, ele já tinha deixado avisado que não aceita nenhuma religião para não se chocar com a religião dele. E próximo à minha casa, ali no Parque São Domingos, no centro comercial, havia um restaurante muito bom. Porém, esse restaurante não sobreviveu. O que foi aberto no lugar? Uma casa de artigos religiosos, um local comercial. Eu fiquei pensando, como é que pode um restaurante muito bom não conseguir sobreviver, mas a casa de artigos religiosos conseguir? Tem uma explicação. Qual é a explicação? Existe demanda. Se existe demanda, é porque esta religião está crescendo. Então, é necessário que a igreja seja instruída. Mas não somente a igreja. Este vídeo está na internet. Quem sabe um amigo, um bandista, esteja assistindo, ou alguém que é simpatizante dessa religião. Nós não queremos atacar ninguém, não é este o nosso propósito. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus, quando estava neste mundo, ele deixou um mandamento. Ele disse: um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como nós amamos os irmãos umbandistas, mas não aprovamos as práticas que se faz lá no terreiro, nesta religião. Meus prezados irmãos, a Umbanda é uma religião afro-brasileira que mistura elementos catolicismo, espiritismo, das religiões indígenas e esoterismo, principalmente das religiões de matriz africanas. E como nós queremos abordar este assunto à luz da Bíblia, o primeiro elemento que eu gostaria de mencionar é o sincretismo religioso humano. O que é sincretismo? É a mistura de diferentes crenças e práticas religiosas. A Umbanda, ao cair neste engano, nessa armadilha, ela pratica algo. Se nós abrirmos a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, lá nos 10 mandamentos, quando Deus entregou estes preciosos preceitos para Moisés, ele diz: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E nós sabemos que na Umbanda eles veneram e consultam orixás, caboclos, guias e pretos velhos. Porém, isto é condenado na Bíblia. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4,
Deus diz para Israel: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Glória a Deus. Nós, cristãos, adoramos um único Deus, o Senhor Jeová e o seu Filho, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ver um texto. Pode voltar no versículo Deuteronômio 18, versículo 9. Quando a gente fala de sincretismo, a gente fala de mistura de diversas crenças religiosas. Então, o versículo que nós trouxemos no início diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daquelas nações. Próximo versículo. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Meus irmãos, entre os vizinhos de Israel naquela época estavam os filisteus, que adoravam a Baal. Estavam também os cananeus, que também adoravam a Baal, mas adoravam ainda a Moloque. Moloque era um deus terrível, porque no culto a Moloque ofereciam-se sacrifícios humanos de crianças que eram queimadas vivas. No culto a Moloque, Deus estava lá com a boca aberta e por trás da boca uma grande fogueira. E os sacerdotes de Moloque, com tambores, batucavam bem alto. E quando os pais ofereciam os filhos, o barulho dos tambores não deixava que eles ouvissem o choro. E isto era uma abominação para Deus. Tanto é que Deus deixou este mandamento: entre ti não se achará quem faça passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo. Mas ainda, nem adivinhador, e nem prognosticador, e nem agoreiro. Prognosticador seriam os videntes, que dizem que enxergam o futuro. Na verdade, é muito fácil ser vidente, pastor Douglas. Eu posso me tornar um vidente se eu quiser. É só fazer bastante profecia, esconder as que deram errado e enfatizar as que dão certo. Virei um prognosticador. E assim acontece. Nem agoreiro. O agoreiro, na antiguidade, era aquela pessoa que trazia as más notícias. Olha, vai acontecer um terremoto, vai acontecer um tsunami, uma guerra. Agoreiro. E nem feiticeiro. Dispensa comentários. Versículo 11. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, e nem mágico. O mágico aí não é o mágico do circo, antes que alguém confunda. Aquele é um ilusionista que trabalha para entreter as pessoas. Mas mágico na Bíblia é aquele que pratica magia, ou feitiçaria, ou encantamentos. E através de palavras, objetos, ele pretende manipular as forças da natureza ou espíritos para chegar a um determinado fim. Este é o mágico que a Bíblia menciona. E nem quem consulte
mortos. Versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Abominação, meus prezados irmãos, é algo que Deus detesta, repugna, odeia. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de fora de ti. Nós vemos aí, meus amados irmãos, o primeiro erro da religião umbandista, o sincretismo religioso, através do qual existe uma explícita condenação bíblica. Mas não somente isso. A segunda prática realizada pela Umbanda é a comunicação com os espíritos. Como eu já disse anteriormente, nessa religião, com orixás, caboclos, guias, e as pessoas se comunicam com essas entidades para ter orientação acerca da sua vida diária e do futuro. Mas veja o que a Bíblia diz a respeito da comunicação com o Espírito. Vamos ver Levíticos 19, versículo 31. Diz a palavra de Deus: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor. Em outra versão, a Bíblia diz: não vos voltareis para os médiuns, nem para os adivinhos, não os procurareis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então nós vemos aí uma proibição da consulta a médiuns e a espíritos. Porém, meus irmãos, eu creio que a palavra de hoje tem endereço. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Muitos têm dado ouvidos a estes espíritos enganadores, que é uma prática proibida pela Bíblia. Em terceiro lugar está a crença na reencarnação. Vamos ver Isaías, capítulo 8, versículo 19. Estamos fazendo um estudo bíblico, creio que pode ser de muita utilidade para a igreja. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que chorei e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Veja, esta última pergunta tem uma carga de ironia. É como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo: vocês vão consultar os mortos a favor dos vivos? É claro que não. Por quê? Porque quem morre não volta. Hebreus, capítulo 9, versículo 27.
Porque aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. A prática da reencarnação é refutada na Bíblia. Nós podemos citar ainda o texto que fala do rico e Lázaro, Lucas 16, versículos 19 a 31. Diz a Bíblia que havia um homem muito rico que vivia regalada e esplendidamente. E havia também um mendigo que jazia à porta daquele chamado Lázaro. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava nada. E os próprios cães vinham lamber das chagas. E morreu o rico e foi sepultado. Morreu também Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico, estando no inferno e em tormentos, olhou de longe e viu Abraão, que é uma figura de Deus, e Lázaro no seu seio. E disse: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e venha refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. E Abraão diz: Não. Entre nós e vós existe um grande abismo, de sorte que os que estão lá não podem passar para cá, e nem os que estão aqui podem passar para lá. Pai Abraão, então permita que Lázaro volte à terra para dar testemunho para os meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Abraão disse: Eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Deus colocou ali uma barreira. Após a morte, segue o seu juízo. Não é possível voltar para este mundo. O homem não pode nascer, morrer e reencarnar. Isso é proibido e vetado por Deus. Então é o terceiro erro que nós queremos mencionar acerca da doutrina umbandista. Se nós abrirmos a Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 5, a Bíblia diz: Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa. Até seu amor, seu ódio, tudo já passou. Eles não têm parte alguma do que se faz embaixo do sol. Morre, não volta. Por isso, meus irmãos, enquanto nós temos vida, nós temos oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. E após a morte, segue-se o juízo. Nós já falamos aqui do primeiro erro, do sincretismo religioso. Segundo, comunicação com espíritos. Terceiro, a crença na reencarnação, que é contrária ao ensino bíblico sobre a vida após a morte. Mas em quarto lugar, gostaria de mencionar os sacrifícios de animais. Todos nós sabemos que na Umbanda, no Candomblé e na Quimbanda é realizado sacrifício. Além
de sacrificar vítimas inocentes, esse sacrifício significa uma afronta a Deus. Diga-se de passagem, meus irmãos, uma breve diferença entre essas três religiões de matriz africana. A Umbanda, como eu já disse, é fruto de um sincretismo, de uma mistura de religiões indígenas, católica, esotérica, de matriz africana. Mas o candomblé deixa um pouco de lado o sincretismo e preserva mais as suas raízes africanas. Então vamos dizer que ela, no sentido da origem, é mais pura. Ela não tem tanta mistura. Enquanto que a Quimbanda se diferencia por trabalhar com a linha chamada da esquerda, que são Exus e Pombagiras. E essas três religiões praticam sacrifícios de animais. Veja que no passado, na Bíblia, existiu um sistema sacrificial. Mas se nós abrirmos o Novo Testamento, nós não vamos mais encontrar nenhum sacrifício. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus foi pregado na cruz e ofereceu-se a si mesmo pelos nossos pecados, ele foi aceito diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E além disso, foi um sacrifício universal e perfeito diante de Deus pelos pecados de toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, sacrifício para Deus é um coração quebrantado. A este sacrifício, Deus não existe. O grande profeta Samuel, quando pregava lá no passado, ele dizia: por acaso o Senhor nosso Deus tem prazer tanto em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 10, versículos 20 e 21. Com referência aos sacrifícios. Veja o que Paulo diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O sacrifício de Jesus foi perfeito e final, não necessitando do sacrifício de animais. O único sacrifício necessário já foi realizado pelo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é a consequência, então,
prezados irmãos, para aquelas pessoas que praticam estas coisas. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aleluia! Nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. O salário do pecado é a morte. A Bíblia fala de 3 mortes: morte física, morte espiritual e segunda morte ou morte eterna. Aniquilação completa e separação definitiva da presença de Deus. Veja, meus prezados irmãos, que os elementos utilizados, ou as práticas utilizadas na Umbanda, estão descritas nas obras da carne, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Paulo, quando falava sobre esse assunto, ele dizia: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, pelejas, porfias, dissensões, heresias, glutonarias. E a lista era tão grande que Paulo resolveu encurtar, dizendo: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Entre as obras da carne estão idolatria e feitiçaria. Eu pergunto a vocês: a idolatria é praticada em Umbanda? Sim, existem as imagens para as quais se acende velas, se presta culto, se fazem muitas outras coisas. E a prática da idolatria é terminantemente proibida na Bíblia. Lá em Êxodo 20, o segundo mandamento que Deus nos deu é: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma daquilo que é em cima no céu, nem debaixo da terra e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, e nem a elas prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, essas práticas podem levar à destruição espiritual, emocional e física, afastando permanentemente a pessoa da presença do Senhor. Qual é o conselho, então, que eu gostaria de dar para o amigo umbandista que está nos assistindo? Ou ainda para alguém que até é cristão, mas tem alguma vocação? Quem sabe você tem simpatia pela feitiçaria, pelo Umbanda, por causa do apelo que você vê na mídia, pelos livros, pelos filmes, pelas histórias, pelo seu amigo que já participa dessa religião. Quem sabe você também está inclinado a participar. O conselho que nós gostaríamos de dar: que você não faça isso. Você deve olhar para o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Na Umbanda, eles consideram
que as entidades espirituais são mediadores entre o homem e Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Ela diz: há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Glória a Deus. E em nenhum outro há salvação, disse Pedro, porque embaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus prezados irmãos, nós já estamos terminando esta meditação. Eu espero que Deus possa falar mais profundamente ao coração dos irmãos e do amigo que está nos assistindo. Nós falamos então da Umbanda à luz da Bíblia. Em primeiro lugar, do sincretismo religioso, a mistura de práticas religiosas que é condenada pela Bíblia. Porque o Senhor, nosso Deus, é único. Ele não dá a outros a glória que pertence a Ele. Glória a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Em segundo lugar, a comunicação com espíritos. Não vos voltareis para os médiuns, nem para os adivinhos, não os procurareis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia proíbe terminantemente a consulta a espíritos. Nós falamos ainda da crença na reencarnação. Nós mostramos aqui que a Bíblia condena esta prática. Lá na parábola do rico e Lázaro, nós vemos que Lázaro não pôde voltar para este mundo. Por quê? Existe um grande abismo. Quem morreu, não volta. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Falamos ainda dos sacrifícios de animais nesta religião. No Novo Testamento, nós vemos que o sacrifício de Jesus foi único, suficiente, perfeito e universal pelos pecados de toda a humanidade. E o mais importante, este sacrifício foi aceito por Deus. Falamos então das consequências espirituais, que é a morte espiritual e, finalmente, a morte eterna, separação de Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 9 que os ímpios irão para o inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Finalmente, o conselho que nós damos para quem está duvidando, cocheando em dois pensamentos: volte-se para Jesus, que é a luz do mundo, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Deus fale mais profundamente o coração dos irmãos. Guarde esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Aleluia.